É muito difícil você ser sólido em tempos líquidos. Por quê? Porque os meios de produção, os meios materiais que conduzem a vida, eles vão, que é exatamente a ideia do Zygmunt Bauman, né, que colocou em circulação essa ideia do líquido, eles vão liquidificando tudo, inclusive você. A cada dia é uma narrativa, a cada dia é uma ferramenta nova de comunicação, a cada dia você tem que estar lidando com inovações, essa palavra brega que o mercado acha que é linda. A cada dia você tem que estar fazendo uma nova versão de si mesmo, uma versão melhor de si mesmo. A cada dia você tem que assimilar novos meios de produção e organização da sua vida. A cada dia você tem que ter novas metas, você tem que bater novas métricas. Nesse sentido, é muito difícil você permanecer sólido no universo que vai se liquidificando. E isso, por exemplo, é muito claro no pânico dos mais jovens, sabendo que tem que ter uma carreira no mundo corporativo meteórica, porque a partir dos 30 e poucos, alguém de 20 e poucos vai puxar o tapete dele, assim como dos mais velhos que vão chegando lá nos 50 e sabem que vão levar um pé na bunda do mundo corporativo e vão ter que virar, sei lá, empresário de geleia natural ou alguma coisa assim. Por outro lado, a gente pode pensar numa resposta no nível talvez mais individual, mais psicológico, eu arriscaria dizer com todo cuidado mais espiritual, que é ser sólido em época líquida. Talvez comece por você não dar muita bola para que todo mundo goste de você, continuar lendo livros clássicos ao invés de achar que o último livro de autoajuda e motivacional resolve seus problemas, porque a vida não tem solução. Você vai coping, como se fala em inglês, você vai lidando, você vai ensaiando determinados movimentos e muito desses ensaios depende daquilo que nossos próprios ancestrais conheceram e para isso você precisa ter um certo repertório, inclusive de leitura. Para ser sólido, você não pode simplesmente aderir ao marketing, acreditar que o marketing de fato está narrando o que a vida traz de alguma realidade. Basicamente, você tem que ser cético com a ideia de que a vida deve ser uma agenda de prosperidade. A sociedade contemporânea de mercado, ela produz muito ressentimento, muito ressentimento. E é só agora a gente está começando a usar. Tem um livro recente de um indiano radicado na Inglaterra chamado Pankaj Mishra. O nome do livro é The Age of Anger. É uma análise geopolítica do mundo. Ele começa lá na Revolução Francesa, mas o foco dele é principalmente o mundo agora, né? Do grosso modo da Primavera Árabe até a eleição do Trump, né? 2011 até 2016, quando o livro foi publicado, tá? Então, assim, e ele usa a categoria de ressentimento para analisar, dizendo, a gente não está prestando atenção no ressentimento, hein? Mas o ressentimento cresce. O ressentimento, que essa sensação contínua de que a gente merece mais do que devia. E uma das coisas que produz em nós muito ressentimento é porque a gente sofre. E nós decidimos que não vai haver sofrimento. Nós decidimos que sofrimento é uma opressão cósmica contra nós. Sabe essa ideia que um dia alguém vai processar a gravidade porque ela atrai pessoas com mais peso? Porque vai dizer que, na verdade, é uma questão de preconceito, a lei da gravidade? Ainda mais se juntar com a quântica e diz que o universo reage ao observador e tal. É claro que eu estou fazendo uma ironia, né? Claro que eu estou fazendo uma ironia. Na verdade, essa discussão toda, grande parte da minha obra é o uso do método irônico. O que é o método irônico em filosofia? Cético é um método em que você quer mostrar que os argumentos não ficam de pé, né? Esse é o método cético. Se compara argumentos, que é o método irônico. A ironia, ela é pior que o ceticismo, né? Porque a intenção da ironia, a suposição da ironia é de que existe algo atrás do argumento que não quer se revelar. Então a ironia é um método moral. O ceticismo é um método epistemológico, como se fala, de conhecimento, né? De argumento. A ironia é um método moral.
é o método de você trazer para a luz alguma coisa que aquela discussão esconde. Então, esse processo, essa é a discussão que eu tenho tido muito no debate público, né? É o método irônico. O método irônico, às vezes, faz muitos inimigos, né? Quando eu falo, por exemplo, inteligentinhos. Quem são os inteligentinhos? São pessoas que acham que porque conseguem chegar no trabalho em São Paulo de bike, todo mundo devia andar de bike, mas ela mora a 4 quarteirões do trabalho. Mora na Zona Oeste, é dona do seu próprio negócio, ou então tem 18 anos e não tem nenhuma responsabilidade com coisa nenhuma. E ela acha que isso pode ser universalizado para o mundo, né? Esse método irônico, a intenção dele é trazer à tona alguma coisa que não quer se revelar. E o que nessa discussão que eu estou tendo com vocês hoje aqui, o que eu estou querendo trazer à tona? A nossa tentativa contemporânea de mentir sobre o fato de que a dor e o sofrimento continuam e talvez não tenham solução. Não tenham solução. E quando a gente resolve dizer que nós vamos resolver isso através de uma lei que cria vítimas e uma cultura de vítimas, para acabar com o sofrimento social, a gente, na verdade, produz outro tipo de problema, do tipo, você dá dinheiro para a gente não trabalhar, e essa pessoa, como na Inglaterra, o Darren Paul mostra os dados, tem 3 gerações de famílias que não trabalham, só ganham dinheiro do Estado. É claro que o Estado está quebrado lá, ele está quebrando e não tem solução. Ele está quebrando. Mas, assim, o que está atrás da nossa relação com a dor e com o sofrimento no mundo contemporâneo é uma negação dos problemas que a gente cria. Quer ver outro exemplo? As pessoas vivem cada vez mais. Essa semana eu gravei uns vídeos na Folha, que é uns vídeos em que a gente conversa com os comentários, né? A redação escolhe os comentários e a gente conversa. A gente grava vídeos respondendo, comentando os comentários, né? E uma discussão muito grande que gerou, num dos meus textos mais recentes, foi a discussão sobre os idosos, né? A questão de que ninguém quer tomar conta dos idosos. Que é tão óbvio quanto o sol vai nascer amanhã. Isso não significa que você não ama a sua avó. Eu sei que você ama. Eu sei que você ama, não é essa a questão. A questão é que se não tiver quem tome conta, quanto mais você fala de sociedades cosmopolitas, né? Quanto mais você fala de sociedades onde você tem pressão de trabalho, aquilo que se chama progresso, né? Todo mundo acha progresso uma coisa ótima. Mas aí o progresso vai instalando e ele vai produzindo ambivalências, como fala o Bauman, né? Ambivalência nas relações. Então, assim, à medida que você vai instalando urbanização, competição, riqueza, você ama a sua avó, mas você precisa trabalhar. Você não tem o que fazer. O que você faz? Coloca numa casa de repouso. Cada vez tem mais casas de repouso. Por quê? Porque é um negócio. Por quê? Porque a sociedade de mercado, ela vai substituindo o vazio de vínculos por serviços, né? Então, as famílias são atomizadas. A mesma sociedade que produziu a longevidade é a mesma sociedade que produz a queda da natalidade. É a mesma. Porque à medida que as pessoas vão vivendo mais, elas vão querendo curtir, elas precisam de dinheiro para viver mais, elas vão pensando na saúde delas, elas não querem estresse, então elas vão optando. Se você olhar a curva como um todo, né, do começo até o fim, essas pessoas, à medida que elas vão tendo poucos filhos, tem menos filhos para tomar conta delas. Resultado, elas vão ficando solitárias. Então você tem aí um caso muito claro de olhar restrito sobre o mundo. Não tem jeito. A gente vai viver cada vez mais, mas a gente vai ser cada vez mais sozinho. Não vai ter quem tome conta da gente. E aí, tem pessoas que, quando você fala uma coisa dessa, xingam, falam: você não deve nunca ter amado os seus avós, né? Você não está com medo, não? Você não tem 20 anos, Pondé. O que você está falando? Né? Quer dizer, você já deve estar lá por quase 60 anos. Que absurdo, você não respeita os idosos. Nada disso.
Não é nada disso. Isso daí, essa reação, é um exemplo típico de culto da vítima. Entende que eu estou discutindo vítima, eu não estou discutindo vítima. Certo? Eu não estou olhando para o mundo do ponto de vista de uma relação com vítima. Eu estou olhando para o mundo tentando entender um processo. E esse processo acontece à revelia de eu e você. Mas nós realizamos o processo. Quando a gente vai tomando certas decisões, a gente vai produzindo resultados. E um dos resultados que a gente vai produzindo é a produção de pessoas atomizadas. Single, como se fala hoje, que é o nome chique. Single. Né? Porque você vai trocando. Antigamente, quando você ficava em casa cozinhando, você ficava em casa cozinhando. Agora você faz comfort food. Né? Assim, comida comfort. Não, porque você sabe, tem essa coisa, né? Às vezes você está com preguiça de sair de casa, aquele estresse. Principalmente para quem mora em São Paulo, né? Porque São Paulo é uma cidade que você acorda atrasado todo dia e vai dormir tarde e não fez tudo que tinha que fazer. Isso se sua vida estiver dando certo. Né? E assim, é claro, tem a vida cultural, tem aquilo tudo, mas só quem aproveita essa vida é quem mora fora de São Paulo. E vai lá e fica fazendo tudo durante a semana. E o seu amigo e amiga que mora lá chega em casa assim, acabado. Sem conseguir fazer nada que você faz quando vai de Maringá passar uma semana lá para curtir a vida cultural. Né? Mas assim, então veja, a gente combateu a dor que é a morte, vive mais. Combateu a dor que é o envelhecimento, produz mais saúde. Você vê aquele cara correndo com ele, tem 70 anos, a mulher do lado dele tem 35, ele toma 10 remédios quando acorda de manhã. 10. Que inclusive um deles, senão não mantém a mulher de 35 do lado dele. Né? 10 remédios. Né? Então assim, olha o combate da dor aí. Só que isso vai produzindo solidão e isolamento. Claro, você tem dinheiro, você até fica bem na fita. Né? Se você não tem dinheiro, você vai parar na casa de repouso, porque idoso com patrimônio normalmente é mais respeitado do que idoso sem patrimônio. Se você tem uma cultura de vítima, você gosta de ser vítima, você acha que o mundo está dividido entre opressores e oprimidos o tempo todo, né? Você vai dizer, não, mas que falta de respeito com idosos. Mas não é falta de respeito com idosos. Eu estou refletindo. Quer ver um outro tema relacionado a isso? Cada vez mais você tem avós que querem aprender com as netas. Mãe que quer aprender com a neta. É o fim da picada. A neta, a filha fica horrorizada com isso. Porque, na verdade, quando a mãe quer aprender com a filha, está dizendo para a filha que a filha não tem futuro, né? Ou o cara quer aprender com o pai não tem, o pai quer aprender com o filho. Tem coisa, eu vejo isso na sala de aula, os alunos odeiam quando o pai, separado de 60 anos, quer pegar as colegas dele de faculdade, morre de vergonha disso. É o tiozão do grupo. Né? Os alunos odeiam esse negócio aí. Né? Então, assim, então você tem aí uma solução de um problema que é o envelhecimento, muito claro. Você soluciona, mas você cria outro problema. É melhor deixar todo mundo morrer jovem? É claro que não. E nem dá para fazer isso agora, porque a medicina está avançando. Mas, ao mesmo tempo, à medida que isso também vai produzindo pessoas emancipadas, e pessoas emancipadas são normalmente voltadas para a vida delas, ela vai produzindo pessoas que não cuidam de ninguém, que depois vão ser os idosos solitários. É assim que funciona. A dor e o sofrimento é parte constitutiva. E a gente, às vezes, dá a impressão de que a gente vai conseguir produzir uma civilização que não vai ter dor nem sofrimento nenhum. Ou você vai declarar que os conflitos entre as pessoas estão proibidos de existir. Então, se você der um tapa no bumbum do seu filho, você está cometendo algum tipo de assédio com seu filho. A gente sabe como essa cultura ela vai ficando paranoica, né? Então, um resultado, tem dois grandes resultados dessa cultura da vulnerabilidade, né? Os mimados da sociedade rica, que não conseguem lidar com o sofrimento, que morrem de medo, né?
E como eles têm medo e raiva daqueles que conseguem lidar, então eles ficam querendo ser tratados como especiais, eles não querem correr o risco da competição, né? Você tem duas conclusões grandes disso, né? Uma delas, que eu toquei no começo da nossa fala, é que a cultura das vítimas produzem pessoas moralmente irresponsáveis. Por quê? Porque você é um coitado, então você não é responsável por coisa nenhuma. Você só é vítima da sociedade, do mundo, de tudo. Então você nunca vai ter que assumir responsabilidade por coisa nenhuma. E por outro lado, né, uma conclusão também direta disso daí, é que a gente vai ter que produzir cada vez mais métodos que gerem cada vez mais alienação. Para a gente não entrar em contato com o sofrimento que tem. Quer ver um outro exemplo também, que me veio à cabeça agora aqui? Daqui a alguns anos, evidentemente, as pessoas vão separar reprodução de sexo. Se tivesse uma sala de aula aqui, eu ia perguntar, mas aqui não é uma sala de aula, não dá para levar esse papo. Mas assim, daqui a algum tempo, assim como eu teria perguntado quem quer ter filho, quem não quer. Eu lembro eu tive algum tempo atrás um evento de publicidade, que era um evento que estava discutindo valores femininos. Isso é bem típico da sociedade. Acabei de lembrar desse exemplo aqui. Discutindo valores femininos. Tinha todo o material produzido. Para fazer uma longa história curta, tinha todo o material produzido, e esse material, valores femininos, acabaram virando valores da maternidade. Olha só que coisa, tudo que era valor feminino virava mãe. Né? Isso agora. E quando isso foi discutido, estava a plateia lá de gente, normalmente de 25 a 40 anos, bastante mulheres, e quase ninguém ali queria ter filho. E, no entanto, estava se defendendo os valores da maternidade. Isso é bem típico do modo contemporâneo de se relacionar com a dor. Você mente. Você inventa um comportamento, você transforma a maternidade numa ideia abstrata, todo mundo defende, isso vai para a publicidade, mas, na verdade, você não tem nenhuma experiência concreta. Entendeu? A lógica? Quer dizer, você cria uma alienação da experiência concreta e você transforma ela numa grande ideia. Você diz que é fundamental os valores da maternidade, mas mãe mesmo ninguém quer ser. Certo? Então, isso é esse movimento, né? Eu vou começar a fechar aqui, vou dizer umas palavrinhas sobre, digamos, as dores que a gente está passando. Assim, muita gente me pergunta, e hoje eu fiquei o dia inteiro falando disso, como vocês imaginam, o que aconteceu da sentença do Moro, né? Mas assim, que é também uma dor, mas o âmbito político é interessante refletir isso também, no nosso caso aqui no Brasil hoje. Mas para fechar o raciocínio, então, esse exemplo que eu ia dar para vocês é assim, daqui a algum tempo a gente vai separar reprodução de sexo, né? Quem reproduzir via sexo vai provavelmente ser punido de alguma forma. O seguro-saúde vai ser muito caro e os próprios filhos que foram reproduzidos via uma vão reclamar dos pais. Porque pessoas sérias vão reproduzir em laboratórios, vão escolher embriões, né? Genes. E por uma razão muito simples, porque a tendência do mundo moderno é tirar o sofrimento e a dor. Eliminar ele de circulação. Só que isso vai produzir o quê? Isso vai produzir uma sociedade cara. Você vai investir muito nesse filho que você vai ter. Mas a gente fica agarrado, né? Assim, nós dizemos que nós somos super livres. Todo mundo cada vez é mais livre. Você é super livre. Você passa o cartão, todo mundo sabe onde você está. Todo mundo sabe, né? Tudo tá na plataforma de Big Data, mas você acha que você é livre. Então, essas contradições, veja, eu disse para vocês no começo da conversa que era visão restrita, né? Não tem muita saída.
A gente resolve um problema, cria outro. Eu tenho a impressão que é necessário trazer esse debate à tona, né? E ele é necessário quando eu digo é provável que daqui 100 anos não haja nenhuma reprodução via sexo, só em regiões muito pobres do planeta. E eles ainda vão olhar para trás e vão dizer, imagina, 100 anos atrás as pessoas confundiam sexo com reprodução. Mais ou menos como era normal morrer com 30 anos. Né? Agora, é claro que isso vai tornar a gente cada vez mais dependente da técnica.